Porque talvez o sofrimento humano é o maior motivo que afasta as pessoas e também é o maior motivo que traz as pessoas para perto dele. Por exemplo, eu tenho certeza que cada um de nós aqui já sofreu. Só que os níveis de sofrimento, talvez a gente nunca mergulhou no fundo do poço mesmo. Eu Sejam bem-vindos, estamos começando mais um Salcast, Fé em Movimento. Um espaço criado para a juventude que não aceita respostas rasas para perguntas profundas. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem assistir. Estamos aqui com um pessoal diferente hoje, hein, Fábio? Aqui vou pedir para se apresentar. Temos o Fábio, o Gustavo e a Ingrid. Cada um, Isso. Gustavo. Bom, muito prazer. Um prazer estar aqui agora nesse momento com vocês. Obrigado, Cadu, pelo convite. Obrigado, Fábio, todo mundo que está na produção também. E é uma honra estar aqui para falar da palavra de Deus. Sempre é muito bom e nos aproximar cada dia mais dele. Então, estar compartilhando um pão da vida é sempre um privilégio para a gente. Legal, obrigado. A Ingrid. Oi, me chamo Ingrid, a gente é da Igreja Adventista de Ilhabela e obrigada pelo convite, estamos felizes. Obrigado. Os dois aqui, um casal lindo, maravilhoso, jovens da Igreja de Ilhabela. Fábio? sou o Fábio, membro da igreja de São Sebastião. E estive no primeiro, agora estou aqui no segundo. É Graças a isso Deus. aí, vai virar nosso âncora aí, se É. Deus quiser. Aqui a gente estuda a Bíblia, encara a vida real como ela é e também descobre que a fé cristã não foge dessas grandes questões. A pergunta da semana é: se Deus é bom, por que existe tanto mal? Para isso, para começar, eu vou pedir para a Ingrid fazer uma oração para a gente. Então, oremos. Querido e grandioso Deus, obrigada por estarmos aqui, obrigada pela oportunidade de a gente poder compartilhar e falar um pouco mais da sua palavra. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, os nossos corações para esse momento, por Jesus, amém. 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 Amém, amém. E vou convidar o Fábio para fazer uma leitura para a gente da palavra de Deus. O texto é Romanos 8, versículo 18, e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém, amém. Que a glória de Deus se revele nos seus filhos, né? Amém. A Bíblia ela não nega o sofrimento, mas afirma que ele não é um capítulo final da história. Hoje nós vamos falar de dor, de mal, injustiça, mas também de esperança, verdade e vitória. Sim. E é especial é o bloco das escolas sabatinas jovens da R10. Antes da gente entrar no estudo da lição, olha que coisa linda que está acontecendo na nossa região. Vamos ver agora a foto da galera de São Sebastião. Fábio, como que tá a turma de São Sebastião? Ó, litoral norte de São Paulo atrai muita gente. Estamos com uma galera de visitantes, turista normal, e também com o pessoal que está fazendo um trabalho missionário aqui em São Sebastião. Então a sala está com muito jovem, tá bem legal. Tá bem legal. Que bacana, que bacana. Vocês também vão poder acompanhar agora a foto do pessoal do Travessão. Aproveitando o momento, mandar um abraço para Simone, Sim. que não estava no programa da semana passada, que estava no programa da semana passada e agora não está, mas possivelmente ela estará conosco na próxima. E essa aí é a turma dela, a galera do Travessão. E também nós temos uma terceira foto da galera jovem da Ilha Bela. Tem jovem na Ilha Bela, Gustavo? Opa, Cadu, tem sim, tem jovem na Ilhabela. Então, muito obrigado novamente e é um prazer estar representando o Ministério Jovem de Ilhabela. Estamos contentes, felizes e que esse vai ser um ano bem maravilhoso também. Nós temos agora também como uma nova sala jovem também, então estamos contentes por isso e também estamos recebendo bastante turistas agora nessa temporada de verão. Então está sendo bem bacana e bem produtivo. Que bacana. Mesmo com o mundo ferido pelo mal, gente, Deus continua formando uma juventude viva. E eu não sei se eu expliquei para vocês o que significado de Salcast. Sal significa somos adventistas do litoral e também somos o sal da terra. Amém. Agora é um momento muito especial, um momento que a gente vai conversar, vai dialogar
sobre a nossa lição jovem dessa semana. Pessoal, quando você olha para o mundo hoje, violência, injustiça, sofrimento, qual que é a pergunta que mais pesa no seu coração? O que a tirinha fala pra gente, Fábio? O principal ponto da tirinha é o que define o ser humano como ser humano, que é o livre-arbítrio. Eu já vou ler a tirinha, mas antes, deixa eu só pegar um ponto muito interessante. O que nos separa de um animal selvagem e nós, como seres humanos, é o livre-arbítrio que a capacidade de pensar nos dá. Vou dar um exemplo aqui. Há um mês atrás, a gente viu aquele caso da leoa que matou uma pessoa que entrou lá no recinto É dela. verdade. Ali ninguém julgou a leoa dizendo que ela estava cometendo um crime, que ela não poderia ter feito aquilo. Ela simplesmente agiu o que está programado no instinto dela, que é o quê? Eu tenho um ser vivo no meu recinto, eu ataco. Agora, quando a gente traz essa realidade para o ser humano, aí eu tenho condições de escolha de fazer o bem, inclusive fazer o mal. E isso nos define como pessoa. Aí sim eu sou um ser humano, porque eu tenho o livre-arbítrio. E olha só o que a tirinha fala. Eu vou ler aqui. Deus poderia criar uma roda quadrada? Creio que não, porque ele não faz coisas ilógicas e sem sentido. Pois é. Então ele também não poderia criar um universo com seres livres e sem a possibilidade da desobediência da opção pelo mal. Então É a verdade. possibilidade de fazer o mal mostra que a gente é livre, nós temos livre-arbítrio. Então Deus nos deu esse. Eu não sei se eu posso chamar de superpoder. É algo muito poderoso Nós que somos muda tudo. a imagem e semelhança dele. Então, a gente tem que ter esse algo a mais. A gente tem que ter esse livre-arbítrio de raciocínio, né? Perfeito. E vamos agora começar então com a lição de domingo. Domingo, Deus no banco dos réus. Porque sempre a dor aparece. Deus acaba indo para o banco dos réus. Geralmente você não viu a pessoa falar isso? Ah, tô doendo, poxa, meu senhor, me ajuda. Poxa, às vezes a pessoa até critica, poxa, por que o senhor deixou acontecer isso comigo, né? E aí, Fábio, o que domingo traz para a pessoa que vai estudar a lição na semana, vai encontrar na lição de domingo? Deus no banco dos réus. Por quê? Por que o título da lição? Porque talvez o sofrimento humano é o maior motivo que afasta as pessoas e também é o maior motivo que traz as pessoas para perto dele. Então o sofrimento ele pode ter essas duas características. Ele pode Afastar e trazer. tirar a pessoa, né? Por exemplo, eu tenho certeza que cada um de nós aqui já sofreu. Só que os níveis de sofrimento, talvez a gente nunca mergulhou no fundo do poço mesmo. Eu não conheço a história nossa em detalhes. Mas ao se deparar com o fundo do poço, a pessoa pode olhar para cima e falar assim: Deus me abandonou. Ou ela pode pensar o contrário. Sim. Agora a única esperança que eu tenho é Deus. E às vezes a pessoa ela fica se perguntando, e é exatamente o que você falou. Às vezes, por que Deus deixou, né? E onde estava Deus? Mas aí eu pergunto, Gustavo, qual que é a maior dor do mundo? A maior dor do mundo é o pecado, né? A pessoa fica com essa dor tão forte no coração dela que ela acha que o pecado distanciou ela de Deus. Então, ela automaticamente se afasta de Deus. Então, nesse sentido que a gente está lendo aqui, né, Deus no banco dos réus, Satanás acusou a Deus de buscar apenas serviço por interesse. Então, que nem o irmão estava falando aqui agora, a lealdade é muito mais do que isso. Então, a gente tem que entender, no banco dos réus, basicamente, Deus confia em Jó, que nem ele estava falando sobre Jó. Sim. E o livro de Jó revela que o sofrimento humano está inserido em conflito cósmico. E qual é esse conflito cósmico? É a batalha entre o bem e o mal. Sim. Então, existe a verdade, existe a mentira. Então, nós Exatamente. vivemos esse conflito diariamente. Obviamente, no caso de Jó, foi um conflito
ao nível extremo. E isso pega muito nos nossos dias de hoje, porque quando nós vivemos um conflito na nossa vida, muitas vezes, muitas pessoas acabam tirando Deus de fora da vida dela e esquecem que Deus está acima dos nossos problemas. Então, quando nós enxergamos que Deus está acima dos nossos problemas, nós entendemos que Ele está nos cuidando de nós. Como Jó sentiu a presença de Deus, mesmo sendo tentado pelo Satanás. Exatamente. E aí, Fabio? Tenho mais um ponto aqui, ó. Essa pergunta eu acho bem legal. Se ele é todo-poderoso, por que não impede a existência do mal? Se Deus impedisse a cada passo a possibilidade do mal ou a própria execução do mal, nós não teríamos liberdade. Não teríamos livre-arbítrio, Verdade. ou, em outras palavras, seríamos uma espécie de um robô. Sim. Controlados. Então, imagina Mecânico, uma né? pessoa vai pegar o carro, vai para São Paulo. Existe a possibilidade de ter uma batida e iria ter uma batida. Não, você não vai viajar, você não vai para lá, você não vai tomar essa decisão. Então a gente não ia ser humano. Talvez a gente ia ser uma espécie de animal. É, Porque o animal ele só reage por instintos. Então, irracional, né? irracional. Exatamente. Então, o exemplo da leoa, ninguém aqui vai dizer que a leoa é um ser imoral. Sim. Nossa, aquela leoa ali, ela cometeu um pecado. Uhum. Porque não existe. Uhum. A leoa, ela agiu como uma leoa. Então, ela não fez nada de errado dentro do que ela é. Verdade. Sim. Então, por que Deus, então, ele não impede a existência do mal? Porque se ele fizesse isso, nós não teríamos livre-arbítrio. Se não tem livre-arbítrio, não tem liberdade. Se não tem liberdade, também não tem amor. E sabe o que isso quer dizer? Que Satanás estaria certo. Exatamente. Porque se Deus usa a autoridade dele para punir Satanás e excluir Satanás, de fato, Satanás estaria certo. Porque a justificativa para julgar o poder de Deus é essa. Ele é um Deus autoritário, ele pode tudo, ele é o todo-poderoso. Então, se eu tirar o Deus da linha dele, eu vou estar certo. Exatamente. E Vai é dar isso razão, né? Exatamente. Vai dar razão para Satanás. É aí que é o X da questão. Porque quando nós entendemos isso, a gente entende que Deus está conosco até mesmo nos momentos mais difíceis. Porque ele não quer que você esteja com ele à força, que nem o Fábio falou aqui agora. Então, por nós não fazermos nada à força, temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é o que muitas pessoas se enganam. Por quê? Todos pensam que, como somos de igreja, Sim. nós somos Perfeito. presos. Não, nós somos presos, É. nós vivemos certinho. Só que não, porque Deus ele dá a liberdade de nós escolhermos. É igual eu falar assim: ah, você não pode fazer isso porque você é cristão. Eu falei, não, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Sim. Exatamente. Agora, posso inverter aqui uma pergunta? Pode? Claro. E, olha, essa é a resposta de um cristão. Nós somos cristãos e a gente Sim. entende a origem do mal assim, e a origem do... A gente enxerga que a liberdade traz a possibilidade do mal. Sim. Essa possibilidade veio de Deus. Ele Sobre- permitiu. Agora, se você fosse um ateu... Sobre a ótica do cristão. do cristão. Né? Agora, imagina Exatamente. você que acredita no evolucionismo, então Deus não existe. Então um dia houve uma explosão, uma bactéria se transformou no que nós somos hoje, e alguns bilhões de anos eu estou aqui conversando com vocês. Ao acaso. Como é que eu vou explicar o mal? Para explicar o mal, a gente tem que ir na criação. Tanto é que nós começamos Mas não falando... existe. Mas se você no é um- ateu não existe a não criação. tem. É. Sim, mas para ele existe a ciência. Então, o que seria a criação? Se a gente sabe que Deus é todo poderoso, a gente não está aqui por acaso. Ó, a lição A fala... gente... Pode falar. Desculpa te cortar. Mas a lição fala assim, Deus no banco dos réus. Mas se não existe Deus, quem que estaria no banco dos réus por causa do mal? Quem seria o mal? E eu falo pra você, É essa a pergunta que esse ele é tá o maior fazendo. problema é o maior problema do evolucionismo, porque você não consegue definir o mal, nem o bem. Imagina uma rocha rolando, é o acaso. O mal acontecendo também não tem sentido moral, porque a moralidade ela vem de um ser maior. E se você não tem essa referência, como é que você vai definir o que é bom e o que é mal? Então, Qual é o parâmetro? qual que é o né? parâmetro? Porque tudo é o acaso. É. Se eu tô aqui conversando com você, é um acaso. Se eu tô lá, se eu não vim, é um acaso. E sabe como que eles Como que definem você isso? sai dessa Eles falam o seguinte, olha, cilada? esse então é um jogo que eu tô vivendo, então para eu ter uma convivência decente com os meus irmãos,
a gente vai criar uma regra inventada por nós. Então eu vou fazer o bem porque é melhor eu consenso. convivo. É isso que eles resolvem. Só que olha só, como é legal essa questão, né? Como é bonito a questão de ser criado por Deus. Você fala assim, olha, essa moralidade não foi eu que inventei, vem de um ser maior. É até mesmo as Uhum. leis, né? As leis hoje elas são baseadas, por exemplo, assim, é proibido você roubar. A lei fala isso, né? Só que de onde veio isso? Se nós, como cristãos, né? Nós sabemos que vem dos mandamentos de Deus. Mas e quem Mas não é pra quem cristão? não é? Vem da onde isso? Quem inventou? Né? Quem que inventou isso que não Sim. pode É roubar? um acordo. Na verdade, o que que é roubar? Uhum. O que é roubar? É Porque porque tudo é um acaso? Tudo é acaso, eu posso pegar isso aqui e sair andando. É, O que porque que é não roubar? tem sentido moral da coisa. Mas esse sentido que você está falando é bem interessante, porque a distorção do que é verdade é onde Satanás domina. Porque para um ateu, por exemplo, como que nem na lição da semana passada que nós estudamos sobre a criação, e para um ateu, como você explica Deus para ele é usando a ciência. A gente está conversando aqui conforme a gente tá discutindo sobre o que é o mal, né? Então, a lição da semana passada discutimos como se fosse para um ateu. Sim, Agora, se fosse responder essa pergunta, a pessoa teria que ter primeiro um entendimento do que é o ateu. o início, o Sim. Gênesis. O que é isso? Porque, por exemplo, a ciência descobriu que da Terra nós temos todos os elementos, nutrientes no nosso corpo que tem na Terra. E o que fala em Gênesis? Como que nós fomos criados? Da Terra. Da Terra. É isso aí. Ó, cara, deixa eu falar uma coisa, eu adoro esse assunto, cara, porque quando a minha filha nasceu, eu tive, assim, um pensamento sobre isso, porque, olha, quando tem a concepção, o homem, a mulher engravidou no primeiro dia, depois de 9 meses tem um bebê lá de mais ou menos 3 quilos. Toda aquela massa do bebê, de onde que veio? Veio do alimento que a mulher come, Sim. tá? Vamos supor que a mulher come arroz, feijão, carne, de onde que vem o alimento que ela come? A sementinha do feijão foi plantada na terra. E os feijões que deram, toda aquela massa do feijão veio da terra. Sim. Então O alimento veio da terra. tudo veio da terra. Então Verdade. o corpo da mulher pega as moléculas que eram da terra e Uhum. monta um bebê. Uhum. De uma forma que você não Muito acredita. louco Então é o isso. seguinte, olha só que louco. Se não é Deus, Se não é tem Deus, como. eu não vou te Sim. pegar aqui, dá 3 quilos de terra, você Sim. pega as moléculas e monta um bebê. Porque Não. todas as moléculas de um bebê veio do solo. Uhum. Aliás, um pouquinho do ar também, de Sim. oxigênio e nitrogênio, tá? Tá. Mas da água. Aí você pensa, vai lá em Gênesis, né? Que Sim. Deus fez o homem Uhum. da terra. É por isso que eu tive que puxar Gênesis para responder como se fosse Sim. para um ateu. Então, como exemplo eles pegou agora sobre a Terra, que a gente falou sobre a Terra, também tem um exemplo de como nós traduzimos a palavra de Deus. A palavra de Deus é traduzida em telegramas, significa YHWH, que significa não tetragrama sagrado. não tem uma tradução. E se fosse traduzir a palavra de Deus, seria um respiro. Que seria um respiro. Sim. O Fôlego, fôlego né? da O vida. que isso tem a ver com Gênesis? Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com Gênesis? A criação. Como nós nascemos, o que acontece quando a gente nasce? Respira. A gente faz o quê? Primeira vez? A gente respira. Então você está falando o nome de Deus quando você nasce. Verdade. Quando você está prestes a morrer, qual que é a última coisa que acontece? Você dá o último último fôlego suspiro. de vida. Então a criação, ela está totalmente ligada até mesmo com o nosso nascimento. Exatamente. Nós estamos ligados com a criação o tempo inteiro. Começo ao fim. Na terra, como nós respiramos. E para entendendo isso, a gente parte para o assunto do como que o pecado se originou, que foi com Satanás. Exatamente. E falando de pecado, a gente falou, na segunda-feira, Gustavo, tem o sofrimento de Jó. A Bíblia, ela abre essa cortina e mostra os batizadores da história de Jó. Quantas vezes nós chamamos o sofrimento como castigo? Ou quantas vezes a gente acha que é um conflito invisível? O que fala segunda-feira pra gente a lição? Olha, segunda-feira está muito, muito importante, porque, assim, contextualiza tudo e, como ele está dizendo aqui, é um bastidor. O que seria um bastidor? É o off, né? O que acontecia por trás das câmeras, se fosse traduzir em poucas palavras, né? Aqui na história de Jó, começa com um homem abençoado, com todos os sentidos financeiros, emocionalmente e espiritualmente. Então, Jó, ele tinha todos os requisitos de uma pessoa abençoada. E, ao mesmo tempo, mesmo assim, ele oferecia holocaustos, ele estava lá honrando com a palavra e sendo um
um cristão, no caso, um servo de Deus. Então, nesse momento ainda, Satanás pegou e olhou. Tá, mas espera. Mas ele tem tudo. Ele tem tudo. Ele falou, ele questionou Deus. Ele tem tudo, por isso que ele é fiel a você. Se fosse resumir em poucas palavras. Sim. Então, nessa forma, Deus pegou e falou, então, veremos então. E ele foi testado à prova. Quando ele foi testado à prova, aí que começou a vir as coisas na vida dele. Ele começou a perder a família, começou a perder o dinheiro que ele tinha, que ele era muito rico, a Bíblia diz que ele era muito rico. Então, ele tinha muitas posses. E ele foi perdendo. Sim. E conforme ele foi perdendo, ele mesmo assim não entregou a toalha, não jogou a toalha. Não se entregou ao inimigo. Ele não se entregou da verdade que ele tinha no coração Sabe o dele. que eu acho, Gustavo, da história de Jó? Não sei o que a Ingrid pensa. Por que a história de Jó ela tá na Bíblia? Acho que a pergunta ela vai para esse lado. Por que ela tá ali na Bíblia? Eu acho que a história de Jó ela tá na Bíblia porque é para a gente conseguir ilustrar a batalha entre o bem e o mal. Sim. Não tem nenhuma história na Bíblia que mais ilustre a batalha entre o bem e o mal, o conflito que a gente vive todos os dias. Você concorda, Ingrid? Concordo. A gente vive um conflito todos os dias e muitas das vezes a gente questiona Deus, né? Por que que isso está acontecendo? A gente acha que Deus não está nos escutando. Às vezes a gente tem a doce ilusão de achar porque a gente é cristão, o mal não vai acontecer, a gente não vai passar por provações. Isso é uma ilusão, né? Sim. Aí que a gente passa mesmo, que a gente enfrenta as lutas. Mas Jó, independente de tudo, ele perdeu tudo, mas ele esteve ali, fiel a Deus em todos os momentos. Exatamente, firme e forte. Firme E e você, forte. Fábio, o que você tem que falar sobre a história de Jó? Olha, talvez ele é o. Vou pegar um ponto aqui que muita gente acredita em Deus como um ser real, mas não acredita no inimigo como um ser real. Isso é importante. E Deus, eu percebo assim que é comum a gente ver as pessoas pedirem a Deus, às vezes a pessoa não tem um conhecimento, mas ela sempre entende que Deus existe um ser acima do Criador. Mas eu percebo muita descrença em relação a ter um inimigo inteligente que age para destruir a vida das pessoas. Sim. E quando as pessoas tocam nesse assunto, muitas vezes são taxadas de fanáticos e são chamadas de crentes no sentido pejorativo. Fala assim, ó, isso aconteceu, isso é uma obra do inimigo, ou uma obra satânica. Isso acontece. Porque Exatamente. se a gente entender que o Lúcifer era um anjo do mais alto grau do céu e caiu e levou 1/3 dos anjos, então ele tinha um poder de argumentação muito forte e esse ser está aqui há milhares de anos e está aqui na Terra. E a Bíblia é clara em dizer que ele é real e ele está propagando o mal. Então ele faz ciladas muito inteligentes. E é o seguinte, outro ponto. Quando o inimigo quer enganar uma pessoa, ou agora ilustrando, né, como que seria isso? Se um falsificador, ele quer falsificar dinheiro, você falsificaria uma nota de R$ 30? Uma nota que não existe? Tem que ser algo sentido que isso? existe, né? Não, né? Você vai falsificar uma nota que exista e vai fazer da forma mais parecida possível. Sim. Para enganar até um bancário, né? Igual o nosso É. amigo Josivaldo aí. Na hora que ele pegar ali, quem sabe ele ainda vai ficar na dúvida. Ele Ele não fica na tá porque dúvida. ele tem a mão boa disso. Ele já me falou que ele Ele não é cai, fera. ele é fera. Mas enfim, o mal, para enganar uma pessoa, ele tem que se vir muito parecido com o bem. Então o inimigo ele não se apresenta com chifre, ou talvez um cenário muito específico, mas ele vem muito, muito bem produzido, Ele muito vem bem maquiado. bem maquiado, Bem, Esse é tá? a o questão. grande conflito, né? Aí, Fábio, aqui tem um X da questão. Você nomeou exatamente o que eu creio também. Que aonde está esse Satanás, né? Como que a gente nomeia ele? Então, aqui na história de Jó, eu tive que puxar aqui o que é o pecado. Pra gente ter que nomear o que é o pecado pelo nome. Uhum. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Sim. Porém, não se resume a só um versículo. O pecado tem vários termos. Um dos termos do pecado, por exemplo, tem. Eu vou citar aqui exemplos de termos, mas tem vários. Mas isso aqui é os principais.
no Antigo e no Novo Testamento. Em hebraico, a palavra rata significa errar o alvo. Aparece 293 vezes no Antigo Testamento. O que significa errar o alvo? Isso tem exemplo em Juízes, para quem quiser puxar em casa. Juízes 20, versículo 16, Salmo 119, versículo 176. Significa querer agradar a Deus, mas viver no automático sem vida espiritual. Então, isso é um pecado para Deus. Isso é um Às vezes a pecado, pessoa tá no automático e acha que ela tá bem, mas ela está pecando. porque Satanás engana a nossa vida. Exato. Aí que Satanás vai mudando, você vai entendendo, você está nomeando e está pontualizando o que é isso, o que é um pecado. Sim. E na Bíblia isso aparece 293 vezes. Vamos seguir em frente, só para vocês verem. Avon significa iniquidade, caminho torto, que significa pecado como distorção interior quando começamos a justificar o erro. Então, quando o erro vira normal e o coração se acostuma. Pecado Satanás- acariciado, né? O Satanás ele começa a deixar aquele pecado como um costume na sua vida. E a Bíblia cita isso 229 vezes no Antigo Testamento. Caramba. Então, tem vários outros. Eu não vou estender aqui para não ficar Sim. longo, mas se vocês quiserem eu posso estender. A gente deixa nos Não. comentários Mas aqui, a gente deixa pessoal. nos A gente deixa um Mas texto nos comentários é bem aqui para que o interessante. pessoal É bem acompanhe. interessante, porque quando você nomeia o pecado pelo nome, você sabe da onde você está errando, porque Satanás engana a nossa vida de um jeito bem sutil. E na verdade, então, você está querendo dizer que a palavra pecado ela generaliza os tipos de pecado, Exato. né? E nisso, a gente sempre fala de pecado e o Fábio falou uma coisa muito importante, que a gente consegue imaginar e materializar Deus. Só que você não imagina e não materializa o inimigo, O inimigo. Satanás. E isso é o centro do conflito. E a gente parte para terça-feira. Ingrid, na terça-feira, o que você tem que falar sobre esse centro do conflito? O centro do conflito, o centro entre o bem e o mal, né? Entre a verdade e a mentira. Aqui vem mostrando, né? Ele fala do sofrimento e que o sofrimento não tem origem com o caráter de Deus. Na Bíblia fala que Deus não tem prazer sobre a morte do ímpio, né? Deus não quer ver o seu filho, a sua criatura sofrendo nessas maldades do mundo. E muitas vezes o que a gente sofre é consequência nossa mesmo, das nossas escolhas, das nossas falas, das nossas decisões, né? Que um dia a gente vai ter que prestar conta e pagar por isso. Mas Deus, ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso, que ele tá todo tempo para estender o braço, né, pra gente e nos amar por inteiro. E aí aqui vem falando também o porquê que Deus não acaba logo com o mal, né? Por que ele não acaba com o inimigo? Porque Deus, ele não é o amor, Deus não tem o amor, ele é o amor, né? Ele é o Sim. caráter de Deus. E se ele vai e acaba com tudo, ele vai estar sendo contra ele mesmo. Ele quer que tudo se revele, mas igual a gente tá falando, livre-arbítrio, né? Que aos poucos tudo vai se revelando e tudo vai mostrar quem é a verdade e quem é a mentira. A lição ainda fala aqui, ó, um conflito acerca do caráter não pode ser solucionado simplesmente pelo poder. Só simplesmente porque Deus pode fazer aquilo. Uhum. Não. Mas ele quer uma demonstração. Uma demonstração E de aí amor. advém a questão do livre-arbítrio. Deus Sim. deixar você escolher. Escolher, Não é sim. isso, Fábio? É. Olha que me chamou a atenção. Quando a gente fala em conflito entre o bem e o mal, a gente imagina aqui Deus e o inimigo. Sempre vamos lembrar de uma coisa: esse conflito jamais será físico, porque não Sim. existe correlação de força entre Deus e o inimigo. Sim. Deus é infinitamente poderoso e não faria nem sentido um conflito desse. Sim. Então, mas se não é físico, que conflito que é esse? É um conflito de ideias e o campo de atuação são nossas mentes e valores, as nossas crenças, as nossas decisões e o nosso estilo de vida, que pode ser um estilo de vida aí degenerado, né, que só causa sofrimento, ou um estilo de vida de uma pessoa que você tem o prazer da sua companhia. E eu tenho um termômetro, né, para saber se uma sociedade ela está boa ou está caindo, né? Tá indo escolheu como valor valores assim contrários a Deus. Isso aqui é uma impressão minha, tá? Sim, Se você vai claro. numa escola, uma escola qualquer de uma cidade, e essa escola, ela tá com as crianças extremamente mal educada, grosseira, a criança batendo em professor, com Rebelde, uso de né? droga, sei lá o quê, todas aquelas coisas que de vez em quando você vê por aí, eu já deduzo uma coisa. A realidade das crianças em casa, meu, tá
Tá destruído. Como que tá, Tá? o lar, né, O daquela lar. criança. Então, quer dizer, as crianças são o espelho da casa das pessoas. Então, se as escolas elas estão detonadas em termos assim de valores e princípios, é que a casa das crianças está nessa situação. Sim. Aí, se a casa das pessoas está assim, A a sociedade tá cidade está assim. assim. Eu também tenho um termômetro. Que na verdade não sou eu, né? Na verdade isso aí vem da geopolítica, na verdade. Os filósofos também falam bastante sobre isso. Para você identificar como que está a sociedade daquele país, você olha pelas músicas que são feitas. Com certeza. Hum. Uhum. Como que está as músicas do Brasil hoje? Uhum. O que eles consomem. Se você puxar, Cadu, top 10. Não, a gente quase fala assim, top desgraça, né? Porque você não vai aproveitar. Esse ali, é um né? termômetro, assim, É. porque a pessoa que coloca Cultura, aquela né? música, né? Aquela música que, assim, sabe, não tem nada Não tem que base. seja de Se verdade. você for relacionar com as músicas antigamente, não que as músicas antigas sejam boas ou más, não tô entrando nesse mérito, e também nada contra as pessoas que gostam da música de hoje em dia, não tem, Sim. isso não é um termômetro. Sim, O que eu tô falando assim, se você pegar as letras, eram muito mais compostas sim. do que hoje parece que é só repetitivo, Sim. né? Um Sim. jargão que é repetitivo. Você pega as músicas agora Sim. do carnaval mesmo, você fica batendo naquela coisinha, naquela Uhum. coisinha, naquela coisinha, Sim. e é mecânico, né? E se você puxar, Cadu, qual que era o papel de Satanás no céu? Ele... Música. Ele era... Ah, tá, dessa Ele era um dos papéis dele no céu, ele era um dos maiores cargos dele no céu. Na palavra fala isso. E que esse papel dele era um dos maiores, era de música. Ele era como se fosse o Maestro, vamos maestro dizer da assim. música. Exatamente. Uhum. Do Então, coro celestial. uma das maiores armas de Satanás é a música. Sim. Então a gente tem que estar atento pra E é entender automático, o que é. né? Música, às vezes, você nem quer saber, você tá tocando, você tá lá com o pé. Exatamente. Começa a mexer. As batidas, É. elas entram no nosso sistema, né? Sim. E agora, gente, falando de batida, de sistema, uma coisa muito legal que é o nosso hipertexto de quarta-feira. Sim. Fábio, o que você tem a dizer pra gente do nosso momento hipertexto? Sobre restauração. A gente tá muito claro que o mal existe, não precisa nem ser cientista, né? A gente falou semana passada, é só abrir os olhos que o mal existe. E a nossa esperança como cristão é a restauração. E a restauração, ela mostra que Deus, ele participa ativamente no processo. Porque, ó, se o mal tá aqui no planeta, Deus não está distante, olhando a terra lá longe, né? Ó, tem um povinho lá tá sofrendo. Muito pelo contrário, né? Então ele veio nessa terra, como Jesus Cristo, pisou nessa terra, se sacrificou e fez o sacrifício substitutivo, com foco na restauração da nossa raça caída, né? Uhum. Aqui E aí, Gustavão? aqui na edição de quarta, é bem interessante, porque, que nem o Fábio falou, o conflito começa no céu e envolve toda a criação. Então o conflito não começou aqui na Terra, não começou não começou na maçã, É não isso aí. começou no fruto proibido, como muitas pessoas pensam. Se você começar a estudar de fato como começou lá no céu. Então o conflito Começou no coração de de Satanás. Satanás começou pela inveja, Sim, porque ele era o maior. Porém, acima dele estava Deus. exatamente. Ele era o anjo perfeito. Então, essa batalha cósmica começou lá em cima. Então, repercute até hoje. Mas Cristo veio para nos salvar para isso. Pela glória e a vida eterna. Sim. E aí, Ingrid, o que você tem de falar sobre o hipertexto? A gente vem falando muito, né, do mal e do inimigo, da forma que ele implanta as coisas, mas aqui no momento de hipertexto vem uma parte bem legal que diz assim, ó. Mesmo quando não entendemos a dor, podemos encontrar consolo na certeza de que o amor e a presença de Deus permanecem firmes e de que, no final, a vitória será total e definitiva. Eu acho que isso é um Forte. consolo e uma certeza muito grande pra gente permanecer firme, né, até que Jesus venha. É isso aí. Gente, para entender o mal, a gente precisa voltar, como você colocou, antes da criação, antes da Terra existir. O grande conflito começa lá no céu e chega até as nossas vidas no dia de hoje. Exatamente. Sim. Não é uma guerra de força. É uma guerra, uma batalha, como a gente colocou aqui, de caráter.
Exatamente. E aí, na quinta-feira, a gente vem buscando falar sobre a restauração. Fábio, o que a quinta-feira traz pra gente? Restauração final. Olha, quando eu considero uma pessoa, Cadu, que eu sofri pouco na vida. Eu, graças a Deus. Mas eu sei que todo sofrimento que eu tive, ou como ser humano, eu sei que é merecido, porque eu sou pecador. E por mais que eu esteja sofrendo, quando eu estou no processo de, sei lá, estou passando por uma situação difícil, e eu lembro que Jesus Cristo, não sei se vocês pensam assim também, se vocês lembram que Jesus Cristo, sem merecer, né, se interessou em vir nessa terra, porque ele não tem dívida conosco, Sim. ele não precisaria ter vindo, ele veio, foi humilhado, foi rejeitado, foi crucificado sem merecer e estende o perdão para pessoas como eu. Aí eu A lembro de uma graça. frase, fala assim, olha, o amor de Deus nos constrange, você fica envergonhado, Sim. Sim. é um constrangimento. Sim. Aí você fala, nossa, Deus fez isso por mim, por você, sem. Eu sempre gosto de pensar assim, ele não precisaria ter vindo. Se a gente ficasse a própria sorte e o pecado fosse desenrolando sem controle, sem a presença do Espírito Santo, nada mais justo do que o sofrimento para cada um de nós. Porque o salário do pecado é a morte, todos nós somos pecadores. Aí ele vem, se sacrifica Da sua da vida. sua vida. Na verdade, ele se tornou carne para morrer. Um Sim. Deus que é imensurável, como a gente comentou no outro programa, não cabe dentro do tempo e espaço. Ele é imensurável. Ele se fez pequeno para mostrar sua grandeza. E é interessante porque a palavra de Deus, ela toca tanto o nosso coração, porque a gente vê muitas histórias na Bíblia, assim como a de Jó, mas tem muitas histórias na Bíblia que complementam o pecado. Por quê? Por exemplo, Noé, ele bebeu vinho, mas mesmo assim bebeu vinho e se embriagou, e mesmo assim ele foi usado por Deus. Sim. Abraão, ele também teve um momento que não teve fé em Deus. Se você pegar os apóstolos, Os apóstolos, todos muitos, eram da pior parte da sociedade, e vamos dizer assim, mesmo naquela assim, época. e mesmo assim, Jesus, ele morreu por nós na cruz e usa a gente. Então, ele usa a gente para transbordar nesse mundo. Ele quer que o amor dele transborde entre nós, no nosso mundo. Exatamente. E esse amor é tão lindo que foi uma restauração completa, como diz a parte de quinta. O último parágrafo da lição de quinta fala assim, ó. Eu queria ler essa parte. Uhum. A luz do Calvário fica evidente. O amor de Deus é real. A sua lei é justa e imutável. E sua bondade é muito a maior do que conseguimos imaginar. Lindo. Olha como é forte isso. Isso aqui resume. A luz do Calvário, o amor de Deus se torna claro. Me Se torna constrange. claro. O que o Fábio falou. O amor de Deus nos constrange. Uhum. Daí você não fala por que eu sinto dor. Você fala assim, Senhor, por que o Senhor sentiu essa dor? Uhum, Exatamente. Por que o Senhor sentiu essa dor? E aí é que vem o amor, né? uhum. E a graça. Quando você fica envergonhado diante de Deus, é que caiu a ficha de quão pecador você é. Exatamente. Quando você fica constrangido e você tem um contraste entre a santidade e a grandiosidade de Deus em relação à minha pequenez e à minha pecaminosidade. Aí aquilo ali é tão forte, você fala, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Aí vem aquele temor de Deus pelo que ele é, né? Aí você fala, nossa Deus, obrigado por estender a sua graça. Você já se encontrou num momento que você pecou, você se arrependeu demais, e aquele momento que você se ajoelha mesmo e ora, você chega por vezes chorar, pedindo perdão por aquilo. E você tem a certeza de que Deus te perdoou por causa do alívio que vem no seu coração? Com certeza. Eu fico imaginando
o coração de Jesus quando ele ressuscitou. Todos os pecados foram perdoados. Todos. Verdade. Você está pedindo perdão pelo seu ali, É. ajoelhado, e já vem aquele alívio imensurável. Imagina o coração de Jesus. Acho que é uma pergunta que eu quero fazer para ele no céu. Senhor, Nossa, é verdade. o sentimento que o Senhor teve quando você venceu. Quando venceu o mal pelo seu caráter, não pelo seu poder, Sim. pelo seu caráter. E aí vem uma parte que fala assim, a nossa fé precisa ser muito mais além do que a gente imagina. Que daí vem a sexta-feira falando por trás das cenas. A cruz é o centro da resposta, definitivamente. Não é, Gustavo? Uhum. A cruz é o veredito final do universo. Então, se fosse resumir, o fechamento teológico de tudo isso seria isso. Obviamente, ninguém pode ser considerado um doutor em Bíblia, em Deus. Não existe isso. Exatamente. Nós estamos aqui para falar das escrituras, mas ninguém pode ser considerado como teólogo. Então, quando que a cruz do veredito final teve, Satanás viu que estava desmascarado. Ele foi desmascarado na cruz. Porque todo aquele pecado que rondava era tão alto, teve um preço tão caro de Jesus vir, Deus trazer seu único filho, para nós e morrer por nós na cruz. Isso é um amor que não tem como assim explicar e mensurar, né? Sim. Então, a sua administração foi exposta perante aos anjos não caídos e o universo celestial. Então é bem interessante isso, porque ele foi desmascarado. E no início, nós perdemos com Adão e Eva, Sim. só que veio o segundo Adão. E Veio a perfeição em forma de carne, em forma de homem, porque Adão foi perfeito. eu fico imaginando, como a gente falou, os outros seres celestiais. A história de Jó exemplifica o bem e o mal por causa disso também, porque mostra que os outros seres celestiais estão acompanhando a nossa história. Para saber se realmente. Porque, olha só, Lúcifer levou terça parte do céu com ele. Muita coisa. Uhum. Quer dizer que 2/3 ficaram, mas 1/3 foi embora, cara. 1/3 foi embora. Então, para esse 1/3 não apontar para Deus e falar que você é carrasco, você é injusto, os seres celestiais estão acompanhando o testemunho do amor de Deus. Uhum. E um detalhe, Cadu, quando Lúcifer ele começou a expor os motivos da rebeldia dele, os argumentos contra Deus, naquele momento ali, o mal não era o mal, porque nunca tinha ocorrido nada, era uma novidade. Porque eles não conheciam o sofrimento, a dor, a morte, a tristeza. Exatamente. Então ele colocou um argumento ali que ninguém sabia o que era. É como se fosse uma doença É. que a gente descubra hoje que assim, você Ninguém não sabe qual é sabia. essa doença, você não Então- sabe o que vai dar. Então ele argumentou de um lado. Uhum. Ele colocou os argumentos que convenceu 1/3 dos anjos. E os anjos acreditaram, eles serão condenados, né? Porque eles estão numa situação irreversível, né? É. Diferente da nossa. E na cruz, Cristo não venceu gritando mais alto. Ele venceu amando até o fim. Exatamente. Se fosse uma coisa só para que nós possamos sair desse podcast com o Espírito de Cristo, seria amando até o fim. Porque Exatamente. muitas vezes, nós queremos gritar mais alto que o ateísta, mais alto do que a pessoa que está nos contradizendo, ou às vezes no nosso dia a dia. Então, nós temos que amar até o fim as pessoas. Porque Cristo já pagou o preço por nós. Ele não gritou mais alto. Ele foi até o fim e amou. Cara, Romanos 8,18 fala assim, ó. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sinônimo do amor. É o transbordar amor. Transbordar amor. Porque se você guardar, seria muita ignorância da nossa parte guardar esse amor. Exatamente. Às vezes tem uns podcasts que eu assisto também do Rodrigo Silva. Ele fala uma coisa que eu acho fenomenal.
Se nós estivermos certos da nossa fé e for tudo verdade, quando você está falando para um ateu ou para alguém, se for tudo verdade, se tudo for verdade, é bom demais. É bom demais para eu ficar quieto. Uhum. É bom demais para eu ficar calado. É bom demais para eu não dividir com você que está em casa. É bom Sim. demais para eu não dividir com o meu amigo. É muito egoísmo da minha parte eu ficar com isso só para mim. Você tá entendendo? Então, que a gente consiga transbordar esse amor de Cristo. Uhum. Transbordar esse amor de Cristo. É isso. Pessoal, essa foi a nossa lição da semana. Eu espero que você tenha curtido, tenha acompanhado e siga o nosso canal, curta, compartilha, que estaremos aqui toda semana. E agora nesse bloco, pessoal, a gente vai começar com as dicas da semana. Para você jovem, para você líder jovem, o que você tem de dicas boas nessa semana, Gustavo? Olha, uma dica que eu considero assim, encontrando com essa lição para nós hoje, é nós transbordarmos o amor de Cristo. E não tem, para mim, dica melhor que essa, na minha opinião. Transbordar, Legal. porque o transbordo, assim, é uma coisa assim, você sabe aquela pessoa que dá vontade de ficar perto? É esse tipo de transbordo que a gente precisa. Eu acho que assim, enquanto você estiver disponível para o Espírito Santo vai estar em você. Sim. É igual o azeite da viúva. Eu acho que se ela tivesse vasilha, até hoje estava brotando azeite lá. E às vezes as pessoas falam assim, que o Espírito Santo me preencha, mas ele vira para você e fala assim, mas tá tão cheio, vou entrar onde? Então você tem que tira as coisas do seu coração. E essa é a minha dica dessa semana. Tire as coisas do seu coração. Deixe o Espírito Santo transbordar na sua vida. E você, Fábio, qual que é a sua dica? Uma dica de livro se chama Viagem ao Sobrenatural. A gente falou muito aqui sobre o grande conflito ali, Sim. exemplificado na vida de Jó, sobre a origem do mal, sobre o que é mal. E o autor do livro ele teve experiências profundas com o ocultismo. Então ele teve ele entrou em contato direto com seres aí Só para o malignos. pessoal de casa deixar anotado. Vou ver se eu consigo deixar o link aqui também no comentário do livro. Qual que é o nome do livro? Viagem ao Sobrenatural. Viagem ao Legal. Sobrenatural. Tá? E o autor ele teve contato direto com esse mundo ocultista. Então ele passou uma situação bem difícil. Depois ele se converteu, né, à Igreja Adventista. Então ele teve essa trajetória. Que legal. Eu não li ainda não, vou procurar, hein? É um livro bem Eu também. forte. É bem Legal. forte. Bem legal. E nesse momento agora em especial, a gente vai pro desafio da semana. Você tem um desafio pra gente aí, Ingrid? Tenho. Desafio da semana é vocês começarem um ano bíblico. Pegue sua lição da escola sabatina, física ou a digital. No finalzinho da lição da escola sabatina, tem um guia prático para te ajudar nesse ano bíblico, em conjunto com o livro de Patriarcas e Profetas. Não tem problema o ano já ter começado, ainda dá tempo de você buscar e ser transformado. Tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Sensacional. Viva como alguém que já sabe quem que vai vencer o grande conflito. Você sabe? Tenho certeza. Nós já sabemos quem vai vencer o grande conflito e estaremos do lado dele, em nome de Amém. Jesus. Amém. Pessoal, chegamos ao final do nosso podcast, Salcast. E suas considerações finais aí, Gustavo. Bom, foi um prazer estar aqui. Obrigado, Cadu. Obrigado, Fábio. Obrigado, chefe. Obrigado a toda a equipe aqui. Bom, gente, Deus tem um propósito, assim, que transbordar o amor na nossa vida. E quando a gente está na presença dele, estuda a palavra, nós entramos, assim, num ambiente que blinda a gente, não dos conflitos, porque os Sim. conflitos vão ter, mas vão blindar a gente espiritualmente de um ser que está pronto para roubar, matar e destruir, que é Satanás. Então, coloque Jesus como prioridade na sua vida, que Deus vai estar acima dos seus problemas. Amém. Ingrid, você tem umas considerações? Ai, foi incrível. Gostei de estar aqui com vocês, uma experiência nova e que vocês possam ser transformados e ter uma experiência real com Deus, porque tudo isso que a gente está tentando passar para vocês foi muito legal. Bacana. Fábio, suas considerações? Cadu, eu fiquei impressionado como tem alcance, né, uma gravação podcast. A gente teve essa experiência da semana Verdade. passada. Então, se você está
nos vendo, a gente está aqui no litoral de São Paulo, litoral norte. Talvez você está bem distante. O Brasil é continental. Escreve aí de onde que você está nos vendo. É Verdade. muito legal a gente ter esse Esse feedback. feedback, É muito muito legal. Porque quando a gente fala aqui, a gente não consegue nem imaginar onde vai bater essa nossa conversa. E é uma sensação legal, é gostoso. Sim. Pegando esse seu gancho, se você que está em casa, se esse episódio falou com seu coração, compartilha, curte, caminha com a gente. O Salcast é meu, seu, é nosso. O Salcast é de Deus. Salcast existe para isso. Para fé viva, para fé pensada, para fé em movimento. Amém. Salcast.